família tradicional, católica. Aos 15 anos, eu comecei a participar de um movimento carismático. E aos 16, eu decidi me engajar nesse movimento e me dedicar a ele. Eu era um jovem rebelde, um jovem que não aceitava a minha condição, porque eu já entendia, eu já me percebia, mas não me aceitava. E esse conflito interno fez com que eu me tornasse um adolescente rebelde. E até ter esse primeiro contato com a palavra de Deus aos 16 anos, eu sofria bastante por conta disso e minha família, em consequência, também sofria. Eu optei por ter uma vida consagrada a Deus, né? Na Igreja Católica, a vida consagrada também requer o celibato. Mas isso também era uma fuga, né? Eu buscava, através daquela consagração, uma fuga, fugir da minha realidade, porque eu não me aceitava. E foi até os 21 anos, quando aos 21 anos eu decidi realmente me aceitar, né? E com isso eu tomei uma outra decisão. Eu decidi me afastar da igreja porque acreditava então que não havia compatibilidade da vida religiosa, da vida com Deus, com a minha homossexualidade. Eu achava que era incompatível. Eu não acreditava ainda Até que em 2006 nós morávamos num condomínio pequeno e chegou até nós um panfleto que um vizinho havia recebido na parada gay daquele ano. E naquele panfleto falava de uma igreja que acolhia homossexuais. E ele me deu aquele panfleto porque ele já sabia da minha inquietude. Eu fiquei logo curioso e eu tinha acesso à internet já na época, era uma coisa ainda muito rara, não era uma coisa que todos tinham acesso, e eu tinha um computador em casa. E aí eu curiosamente fui lá e fiz uma procura, né, na internet de igreja que acolhe homossexuais. E quando eu fiz aquela procura, que eu nunca tinha feito, nunca tinha pensado nessa possibilidade, apareceu então alguns resultados, e um deles era da comunidade cristã Nova Esperança. A princípio eu cliquei e curiosamente naquele site bem colorido tinha um testemunho de uma travesti, né, e que tinha um relacionamento com Deus, que vivia, né, na comunidade, e aquilo tudo foi me envolvendo. Eu fui lendo, fui olhando e fui me sentindo curioso. Até que eu decidi mandar um e-mail, tinha um e-mail lá de contato, que era do líder da igreja, o pastor Justino. E mandei um e-mail para o pastor Justino, né, e logo fui respondido aquele e-mail. E aí eu fiz algumas perguntas e as respostas foram chegando e cada vez mais eu ficava curioso. Falar do início de Fortaleza, nós precisamos lembrar que foi no ano de 2006, e em 2006 nós não tínhamos tanto recurso como temos hoje, como o Zap, Facebook. E então eu recebi um e-mail, trabalhávamos mais através de e-mails, e nessa época eu recebi um e-mail do nosso irmão Éder Pereira, falando que a respeito da igreja, perguntando sobre a igreja. Ele tinha algumas questões a respeito de se havia essa aceitação mesmo da parte de Deus. Então ele mandou esses questionamentos através de e-mail. Eu respondi a ele, fiquei com meu coração já muito alegre, porque era uma busca de um outro estado. Nós já tínhamos contato com a igreja em Natal, já havia começado uma célula lá em Natal, e agora o segundo estado que estava entrando em contato conosco era justamente Fortaleza, Nordeste também. E eu fiquei muito feliz em receber esse e-mail do nosso irmão. E o pastor me fez um convite, havia nascido uma igreja em Natal, da mesma comunidade, e ele disse que haveria um evento onde alguns membros de São Paulo iriam, e aí fez o convite. Também ia outro rapaz
de São Luís, o James, que também iniciou o trabalho lá na cidade de São Luís na época. E então eu conversei com meu companheiro e ele aceitou esse convite e nós fomos até a cidade de Natal no ano de 2007. Depois desse primeiro contato que o nosso irmão Éder teve conosco, passamos a nos comunicar e eu incentivei a ir num evento que iria acontecer lá na igreja de Natal, que na época era o pastor Bruno que estava direcionando, e foi o primeiro contato que o Éder e um pequeno grupo que havia lá em Eu não Fortaleza. tinha ainda uma perspectiva de que ia encontrar homens e mulheres de Deus lá em Natal. E fui surpreendido. Nós, quando chegamos lá em Natal, fomos recebidos por um grupo. O pastor Bruno, na época, o líder da igreja em Natal, outros dois líderes, o companheiro do pastor Bruno na época, e nós fomos até a casa da pastora Rejane. E o nome do evento que a igreja estava promovendo lá em Natal era Proclamai, que era um evento que celebrava um ano de igreja, né, que eles já haviam caminhado, e um momento também para unir as lideranças, né? E à noite havia na programação um culto. Eu nunca havia participado de um culto evangélico. E aí quando disseram, hoje à noite tem um culto, né? E bem recebido, né? Isso me marcou profundamente, a acolhida, a receptividade, né, dos irmãos lá em Natal. Quando o pastor Muraoka, né, então presbítero, começou a pregar a palavra de Deus, que eu comecei a perceber a dimensão espiritual daquilo que estava acontecendo na minha vida naquele instante. O mover de Deus começou ali na minha vida, né? Veio à mente tudo aquilo, né, o meu relacionamento que eu tive com Deus, né, as minhas primeiras experiências, os dons que eu havia recebido. Então tudo aquilo foi voltando, foi vindo na verdade como um filme na minha mente durante aquele culto. E a minha reação era só chorar. Então, o Espírito Santo começou a trazer à memória tudo aquilo que eu havia experimentado de Deus, né? E aquela saudade que eu havia de Deus estava começando a ser preenchida. E aquela experiência para mim foi inesquecível, né? Aquela ministração, aquele culto, aquele primeiro momento, depois de tanto tempo afastado dos caminhos do Senhor, eu pude experimentar a presença de Deus e a partir dali houve um novo recomeço na minha vida, um novo momento da minha vida. Eu particularmente comecei a ter a certeza, Deus trabalhando em mim, que Deus me amava como eu era, que Deus queria que eu estivesse com Ele do jeito que eu sou. O pastor Bruno me procurou lá ainda em Natal e me perguntou se eu não tinha um interesse de iniciar um trabalho em Fortaleza. Eu disse, bom, era muito cedo, porque eu estava ainda conhecendo a igreja, fazia alguns meses que eu tive contato, e ali eram os primeiros contatos presenciais, né, com os líderes da igreja. Mas uma coisa eu tinha certa, né, no meu coração, que voltando a Fortaleza, eu não ia me restringir, tudo isso que eu tinha descoberto, toda essa experiência, né, eu não ia se restringir apenas a mim. Eu não ia guardar aquilo apenas comigo. E logo nasceu o desejo no meu coração de partilhar aquilo tudo que eu havia vivenciado, experimentado com outras pessoas, com as pessoas que estavam próximas a mim. Então, quando voltamos, eu e o companheiro, nós conversamos e decidimos, quando chegássemos no domingo seguinte, nós íamos fazer uma reunião lá em casa, convidamos algumas pessoas, e assim aconteceu a primeira reunião lá no nosso apartamento pequeno. Estávamos eu, o Roberto e o Francisco, que foi um dos meus amigos, né, que eu convidei, mas o único que realmente acreditou e que aceitou o convite. E foram alguns domingos apenas nós três. Nós orávamos, nós partilhávamos a palavra de Deus e nós estudávamos a teologia inclusiva. O pastor Bruno me havia dado um material e havia me passado um conteúdo para que nós estudássemos esse conteúdo sobre a teologia inclusiva. Em fevereiro de 2008, nós decidimos fazer um retiro espiritual
e convidar as lideranças de Natal e também o pastor Justino, que ainda não nos tinha conhecido pessoalmente. Quando chegou 2008, eles fizeram no mês de fevereiro o primeiro retiro lá em Fortaleza, no Lago da Banana. Não esqueço jamais, porque foi uma experiência tremenda. Só o fato de eu conhecer pessoas do estado de Fortaleza, juntamente com algumas pessoas de Natal, e as experiências que nós tivemos lá naquele lugar, foi algo muito forte que impactou meu coração. Foi muito lindo e eu entendi que a partir daquele momento Deus estava começando algo tremendo no estado de Fortaleza e, enfim, no Nordeste brasileiro. Não dá para esquecer. Eu morava em um apartamento em frente, né, ao Éder, né, na época. Frequentava uma outra igreja evangélica, uma igreja tradicional, né, do estilo Assembleia de Deus. Então eu estava muito com aquela mentalidade, né, de assembleano, vamos dizer assim. E aí o Éder, eu lembro quando o Éder foi com o Beto, né, para Natal, que eles foram ver como é que funcionava a CCNE e tal. Eu lembro direitinho o Beto saindo correndo lá no condomínio, em cima da hora de pegar o ônibus, com uma mochila nas costas, foi bem engraçado. E eles voltaram e trouxeram consigo a decisão, né, de começar um grupo de oração, que seria posteriormente a CCNE. E aí o Éder me convidou, mas assim, eu não dei muito crédito, porque eu era aquela mente fechada, dizia, esses caras, eles são gays, eles são casados, a história de se reunir para lá, ficar orando, que nada, essas coisas aí é embaraço, eu não quero na minha vida não. Aí na semana seguinte também ele fez um convite, eu disse, não cara, eu vou, depois eu vou e tal, eu disse, não dá para mim. Na terceira vez ele convidou, eu falei para o meu companheiro da época, que era o Marcelo, disse, Marcelo, hoje eu vou ver o que é isso, esse cara tanto me chama, coisa estranha, mas tudo bem. Aí eu fui. Eu cheguei lá, já estava o Éder, estava o Beto, a Isabela, se não me engano a Giovana também estava nesse dia. E aí quando eu entrei no apartamento do Éder, eu senti um choque nos meus pés, uma coisa estranha aconteceu, eu disse, meu Deus, me perdoa, Deus está aqui. Eu disse, meu Deus, que maravilha. E aí, pronto, não deixei mais, né? E ficamos, né? Toda semana nos reunindo. Né? Cada semana é uma sensação melhor, né? Nós tínhamos momentos que nós louvávamos, né? E depois orávamos, e o Éder, ele trazia sempre uma mensagem. E a coisa que eu achei assim fantástico, que me deixou lisonjeado, foi quando o Éder celebrou a Santa Ceia no apartamento. Eu não me esqueço. Aí eu disse, vai ter Santa Ceia também. Gente, quando o Éder pegou a Bíblia, eu lembro a Bíblia meio pequenininha que ele tinha, marronzinha, que ele ficou do outro lado do balcão da cozinha. Eu achei aquilo muito lindo. E começamos a ter a ceia, o Éder celebrou a ceia. Eu disse, nossa, hoje eu vou cear sem culpa. Que coisa maravilhosa. E nós começamos ali, foi maravilhosa aquela Santa Ceia. Foi a minha primeira Santa Ceia, minha igreja inclusive. Eu não imaginava, na verdade, eu nem tinha muita ideia, né, do que é que Deus estava preparando para todos nós. Eu não sabia que aquilo ali ia se tornar, né, o que veio a ser hoje, né, a CCNE, uma igreja, uma casa de oração, um hospital espiritual. E depois daquele momento que nós tivemos aqui em Fortaleza, nós fomos a um retiro em São Luís 2 meses depois. Lá em São Luís também o grupo já estava se reunindo, o James havia implantado lá a célula, também ainda não havia a igreja. E lá no retiro que nós tivemos, nós recebemos a primeira consagração como líderes, né? O pastor Bruno nos ungiu líderes da célula de Fortaleza e nós voltamos mais certos ainda de que estávamos no caminho. Porém, no meu coração não tinha ainda a convicção
de que eu era o pastor daquele grupo, que eu seria o pastor daquele grupo. E eu sugeri aos demais para a gente orar por um pastor, né? Que um pastor viesse e conduzisse aquele trabalho que estava sendo iniciado. Nós iniciamos uma campanha de oração, me lembro, e no decorrer dessa campanha de oração, as pessoas foram Nós estávamos chegando. lá no apartamento e foram chegando outras pessoas. Até que um dia, do nada, surgiu a pastora Sara. Chegou aquela mulher, na época era bem diferente, era mais jovem, tudo, claro. A gente muda com o tempo, né? Mas não é essa a questão. Aí chegou aquela senhora, loira, entrou, aí disse que comecei a receber informações pela internet, pegou o endereço e tudo, e chegou, e depois ela foi levando mais pessoas com ela, e nós percebemos que o apartamento já não tinha comportado. E então chegou a Sara, já no final da reunião. Ela havia se atrasado pela distância, né, e tudo mais. Nós estávamos já na partilha, que nós fazíamos sempre no final da reunião. E a Sara chegou, eu recepcionei, e nós aproveitamos aquele momento para orar um pouco mais. E aquela oração nos deu um ânimo em dobro, né? A gente conseguiu, naquele momento ali de oração, sentir realmente a presença de Deus forte. A Sara contou da sua experiência com Deus, né? Ela nos deu um breve testemunho, e o nosso grupo já era grande, relativamente grande para um apartamento pequeno. Minha sala era bem pequena e nós já tínhamos 7 pessoas se reunindo. E aí a Sara disse, bom, mas eu tenho mais outro grupo, né? E esse grupo de pessoas está procurando um lugar também para se reunir. Havia um pequeno grupo, a Sara nos contou que havia um pequeno grupo, mas ele estava aos poucos se desfazendo, né? Então a Sara sugeriu à líder desse grupo, que era a Rosane, a nós nos unirmos. A minha vida cristã começou aos 31 anos, né? Eu era alcoólatra, tinha me envolvido muito com bebida alcoólica, e eu tinha paz, lógico, né? Já que eu tinha enveredado pelo alcoolismo, não havia paz de jeito nenhum, e já era homoafetiva desde os 5 anos de idade que eu descobri, né? Assim, eu saquei que eu era homoafetiva, e eu precisei muito de uma saída, queria muito ter paz no meu coração. Aí eu conheci Jesus através de uma ex-companheira, ex-namorada, que veio de família evangélica e me apresentou a Jesus, aí eu resolvi largar tudo, né? E realmente eu fui liberta da bebida, deixei de beber, coisa e tal. E também liberta de outras coisas, né? As falhas de caráter que a gente vai sendo no dia a dia. Então, foi aos 31 anos, eu já estava bem experiente na vida, principalmente nessa questão da homossexualidade, então eu resolvi largar tudo mesmo, inclusive a Isso foi em 2001. Em 2001 eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas assim como uma forma de gratidão, né? Tinha passado por uma situação muito difícil, tinha uma pessoa, uma senhora que falava de Jesus para mim, e eu sempre relutando e não queria acreditar, e ela sempre dizia, Jesus vai curar seu irmão, Jesus vai curar seu irmão. E depois que ele recebeu a cura, eu resolvi conhecer esse Jesus que ela falava tanto. E ela falava de Jesus de uma maneira tão maravilhosa, uma mulher tão cheia de fé. E aí eu comecei a ter curiosidade. Um dia, passando na rua onde eu morava, tinha uma igreja batista. Ainda lutando dentro de mim, né? Passei o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro, as portas da igreja estavam abertas e eu resolvi entrar, fiz algumas perguntas e uma delas foi, vocês têm escola bíblica aqui? Ele disse, tem, é todos os domingos. E aí ele foi me dando uma informação da programação da igreja, né? Durante a semana tinha... Aí meu primeiro culto foi o de oração, na quarta-feira, eu lembro. Logo em seguida eu achei maravilhoso, né? Achei assim, tremendo. E depois fui no domingo e fui indo e aceitei Jesus. Recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Né? Então assim, foi a minha melhor escolha e a minha maior decisão. Apareceu um pequeno grupo
com o passar dos anos, eu fui convidada por um amigo a montar um pequeno grupo, um grupo só de homossexuais, que no início o foco desse grupo era uma espécie de terapia, porque eu já tinha participado da cura gay na Bethesda, né? Em 2000 eu participei da cura gay na Bethesda em 1999. Quando foi em 2003, esse meu amigo me convidou, ele sabendo que eu tinha participado dessa questão da cura gay, aí ele me convidou para a gente montar um grupo onde a gente pudesse fazer uma terapia e contar os problemas e trocar problemas, né? Tipo, um carregar fardo do outro. Não foi nenhuma ideia de vamos fazer um grupo de homossexual cristão, não foi nada disso. No início foi bem aquela coisa assim, vamos pra gente sentir um pouco mais de paz no coração, saber que existem pessoas que sofrem as mesmas coisas. Eu, pelo menos, fiquei sabendo, né, através do pequeno grupo, que tinha um monte de gente que queria também ser liberta da homossexualidade, não porque tinha preconceito, não por causa do auto-preconceito, mas porque, como eu falei, era mais fácil, seria mais fácil ser hétero. Mas aí o pequeno grupo cresceu, foi crescendo, e nós começamos a perceber que nós tínhamos os mesmos problemas, assim, nós nos aceitávamos, mas havia a questão do sofrimento, do preconceito, a questão da família, e aí aos poucos a gente foi assumindo. Eu aceitei Jesus em 90 e fui por um motivo da doença da minha mãe, né? Nem tanto pela minha homossexualidade. Lá foi que eu descobri que eu tinha que me libertar. E quando eu me afastei de lá, depois de 10 anos, eu fiquei alienatória, apesar de ter recebido convite da Jo e da Rosane, né? Que a Jo era a companheira da Rosane. Ela me convidava muito e falava a respeito do pequeno grupo. E eu era um pouco resistente, porque tinha 10 anos de igreja, né, tradicionais, e na minha cabeça aquilo, embora eu tivesse em crise dessa minha, porque eu me apaixonei, né, e fiquei um pouco em crise com essa fé entre Deus aceitar o homossexual e fazer parte da igreja. Mas eu tinha necessidade de ter esse encontro novamente com o Senhor, sendo eu, sem tirar a minha essência, né, como é que se diz, de viver a Cristo, mas sendo homossexual, sendo o que eu sou, que eu era, que eu achava que eu tinha sido liberta, né? E eu descobri que não. E a Jo ficava insistindo para eu conhecer, né? E eu ficava resistente a isso, até que um dia eu aceitei. E eu me lembro que foi lá na Praia de Iracema, o primeiro encontro meu, né? Porque ele já existiu. O Zani tinha um pequeno grupo na casa de um amigo também, que era da mesma igreja que eu, e lá no pequeno grupo só se reuniam os homossexuais. E nesse pequeno grupo a gente conversava muito acerca de Jesus, a gente conversava muito acerca de Deus, nós orávamos muito, e eu sempre fui muito atraída pelas coisas de Deus. Sempre fui muito atraída pelas coisas de Deus. E lá no pequeno grupo eu ficava, mas e aí, como é que vai ser? E tudo. E teve um dia que eu decidi falar com o Senhor. Decidi fazer os meus devocionais de antigamente, decidi orar ao Senhor e decidi jejuar. E eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor me aceita do jeito que eu sou, se o Senhor me ama do jeito que eu sou, eu não quero nenhuma influência dos meus amigos acerca disso, não. Mas eu quero que o Senhor fale comigo. E o Senhor use essa palavra que eu tanto prezo, que eu tanto amo, para falar ao meu coração. Mas eu insisti em estar nas reuniões, insisti em voltar a ter minha vida de oração, em ter minha vida de consagração. E Deus, Ele sempre ia falando ao meu coração que aquele lugar onde eu estava era o lugar certo. E que ali Ele ia permanecer falando comigo. Existia um louvor, né? Existia um momento de as pessoas compartilhar seus conflitos, né? Existia a palavra, né? Que a Rosane sempre dava, e às vezes não era só a Rosane, tinha outras pessoas, a Neide, né? A Neide para mim foi um grande exemplo, sempre foi,
entendeu? Eu acho que foi a primeira pessoa que pregou Jesus para mim, foi ela. Eu conheci mesmo assim, até mesmo antes de ir para a igreja tradicional, eu já ouvia falar de Jesus Cristo através da Neide, né? E eu ficava admirada, porque eu sabia que ela era quem, né? E eu também, e assim, ela falava de um Jesus tão amoroso, que eu ficava me perguntando se realmente esse Jesus aceitava a gente, né? Do jeito que a gente era. Nós tínhamos um pequeno grupo, né, que nós fazíamos reuniões de casa em casa. Eu, Rosane, e o pequeno grupo foi crescendo e nós tivemos conhecimentos através da Sara. Ela entrou em contato com o Éder, que o Éder tinha uma reunião também no apartamento dele e que já tinha o nome, a denominação, né? Porque o nosso era só pequeno grupo. No Éder tinha a denominação, CCNE. Então a Sara achou muito interessante que a gente entrasse em contato com o Éder para ver se dava certo a gente juntar os dois grupos. Então foi assim, o nosso primeiro contato foi a Sara quem fez. A Sara foi encontrar com o Éder e eles estiveram conversando e eu fiquei à parte um pouco. Nós ficamos à parte, esperando mais ou menos o que eles iam decidir, né? E aí a Sara nos falou da congregação, nós achamos muito interessante, assim, muito... Nós ficamos muito alegres, né? Porque uma congregação inclusiva era tudo que a gente queria, porque na realidade, como você perguntou, se a gente tinha a intenção de uma congregação, ninguém nem pensava nisso. O pequeno grupo já era muito, muito bom, muito legal para a gente. Então, a gente não pensava nesse lance de uma denominação. Naquele momento, né? Eu no meu Fusquinha 74, fui 8 horas da noite, sozinha, pra casa lá do Éder, 8 horas da noite, fui e desbravei, para aqui, o Éder me deu todas as dicas, né, de como eu chegaria lá, e eu chegando, e eu fui naquela ansiedade, né, digo, existe, glória a Deus que existe, esse lugar existe. E eu fui, cheguei lá, assim, não posso dizer qual eram as minhas expectativas, mas de descoberta. Né? É possível, existia essa possibilidade. E eu vi, né, as coisas acontecendo. Fui, cheguei lá, os meninos ficaram muito felizes, né? E eu fiquei muito alegre, me sentindo acolhida naquele momento. Estava o Éder, na época o companheiro dele, e umas 5 pessoas, eu acho, na época 5 ou 6 pessoas. O Sávio, né, estava lá. Então eu me sentia assim, bastante acolhida e fui outra vez, fui até com o Joãozinho. Depois, foram uns 4, conversando com o Éder, me lembrando aqui, foram uns 4 domingos. Desde os 5 anos, eu descobri que eu sou homossexual aos 5 anos de idade. Eu nunca tive problemas de aceitação. Eu sempre, para mim nunca foi problema, embora eu achasse que se eu fosse hétero seria muito mais fácil, né? Ser hétero seria mais cômodo ser hétero. Só isso mesmo, mas não por preconceito, por um auto-preconceito. Eu nunca tive um auto-preconceito, eu sempre me aceitei. Eu só vim deixar de me aceitar quando eu enveredei entrei na igreja evangélica, entendeu? Aí começou. Para mim isso foi um ponto muito forte na minha vida, porque até então aceitar a minha homossexualidade já foi um processo muito difícil para mim, porque eu sofri muita repressão dentro de casa, minha mãe não aceitava, por ser filha única e tudo. E vindo de uma cultura de religião de umbandistas, aí aquele complexo todo na minha cabeça, né? Eu já tinha um tormento grande, eu pensei em fazer muitas coisas ruins por ser homossexual, não me aceitava. Então, quando veio esse convite de conhecer uma igreja evangélica que tinha homossexuais, eu fiquei assim, surpresa, mas
de momento eu rejeitei, porque eu achei que isso não era normal e tal. Mas foi aí quando veio a surpresa, que eu tive a oportunidade de conhecer a CCNE, e eu vi, meu Deus, que Deus é maravilhoso. Eu aprendi a conhecer a Deus e saber que Ele realmente me aceitava do jeito que eu sou. Entendeu? Não é como algumas pessoas falavam, que eu ia para o inferno, que eu ia não sei o quê. Até então, como eu não entendia nada de ser evangélico, de religião, nada. E quando eu comecei a entender, a compreender como Deus é maravilhoso, o amor que Ele tem pela gente, e que o importante é a gente ter amor ao próximo, as nossas atitudes, as nossas ações, e a minha homossexualidade não me empatava em nada, ser filha de Deus como todos. Então, aos poucos, assim, eu acho que ainda estou engatinhando, ainda tenho muito que aprender, mas hoje eu me aceito como eu sou, e para mim ser evangélica é uma bênção. Eu quero assim, aprender mais e mais para poder passar para outras pessoas que estão aí fora, sofrendo, sem entender que Deus ele nos ama, assim, independente do que nós somos. Quando eu me converti, eu tinha um relacionamento. Primeiro ela se converteu, depois eu me converti. E nós nos separamos sexualmente falando, porque nós continuamos morando juntas, mas era mais uma relação afetiva, que foi virando uma amizade, assim, uma irmandade mesmo, nos tornamos irmãs em Cristo. Ela se dizia liberta, né? Mas eu não me via liberta. Eu fui liberta, eu deixei de beber, consegui deixar de beber, consegui deixar de fazer um monte de coisa, promiscuidade, por exemplo, também fui liberta disso. Mas da sexualidade não. Minha sexualidade ela ficou intacta. E aí eu entrei, né, passei 15 anos, eu sublimei. Eu me tornei uma espécie assim de celibatário. Então eu fiquei meio assim, meio eu nunca. E aí eu passei muitos anos na igreja tradicional, com a sexualidade sublimada, mas aí era uma máscara que eu usava, né? Porque eu sabia do que dentro, do meu íntimo, que eu não estava, que não havia libertação. E essa falta de libertação, essa coisa da não libertação, ela gerou um conflito íntimo muito grande em relação a Deus. Por quê? Porque eu via nas igrejas os testemunhos de ex-gays que tinham deixado, conseguiram ser libertos, né? Então eu fiquei pensando assim, puxa vida, então Deus não me ama. Porque eu larguei tudo, larguei inclusive um relacionamento de 8 anos, né? Um relacionamento, aliás, quase 10 anos, para ficar na presença de Deus, que eu acreditava eu passei a acreditar que era pecado, a homossexualidade, e ele não me libertava, entendeu? Então isso gerou muito conflito, muito sofrimento mesmo. E a máscara foi pesando, até que um dia eu não aguentei e falei com o Senhor. E a gente passou a se encontrar, ter esses encontros, né? Final de tarde, era sempre no sábado à tarde. Né? E de lá teve encontro em vários locais, teve na casa da Rosane, a gente já fez encontros lá na Neide, no Paulão. Aí conheci a Sara, né? A Sara, quando o pequeno grupo estava se desfeito, veio a CCNE, né? A célula da CCNE. E aí eu passei a fazer parte da CCNE, que para mim foi uma maravilha, foi uma coisa importante, né, que aconteceu, que eu percebi que realmente eu podia servir a Cristo livre, como eu sempre quis, né? E eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu achava que eu sempre ia viver nesse conflito, né, de que realmente Deus não fazia parte da minha vida, por eu ser... O grupo durou de 2003 até, acho que 2007, por aí, 2007, 2008. Eu não entendia nada de teologia, inclusive. O meu contato era com Deus, entendeu? Porque lendo a Bíblia e também livros de história, né? Da história antiga. Comecei a perceber a entender que as pessoas não deixavam de ser
E aí eu comecei a fazer uma teologia inclusiva própria, entendeu? Uma coisa bem particular entre eu e Deus. Eu não acreditava de jeito nenhum que Deus me deixasse ser homossexual sem Ele querer, e eu tenho que passar a minha vida toda sendo homossexual, tentando ser liberta e não conseguindo. Se eu não conseguia, primeiro era muita crueldade da parte de Deus. Então eu comecei a desconfiar que não era pecado, entendeu? Eu comecei a desconfiar que tinha uma interpretação errada das cartas de Paulo, né? Mas eu não entendi nada de teologia inclusiva, até que um dia eu soube, né, através da pastora, que hoje é pastora, a pastora Sara, que tinha igreja inclusiva, que eu não sabia. E aí eu achei que tinha chegado a hora, né? A igreja que eu soube que era na casa do Éder, eu não conhecia o Éder, e eu falei com um pequeno grupo para entrar na CCNE, nessa igreja que existia, mas que parece que tinham só 4 ou 6 pessoas, e o pequeno grupo tinha 12 pessoas, e essas 12 pessoas foram para a CCNE, vieram da CCNE. Dentro do meu coração, eu já via a fusão, né, do pequeno grupo com a célula da CCNE. E assim ocorreu. Eu conversei com a Neide, e a Rosane, digo, Neide, eu conheci e expliquei a ela se havia possibilidade de um encontro do pequeno grupo, das pessoas, resgatar as pessoas do pequeno grupo, né, que estavam, eu posso dizer, dispersas. Essas ovelhas, elas estavam dispersas já. O pequeno grupo já estava enfraquecido, as pessoas pouco iam. E a igreja, para ali, o pequeno grupo era a igreja, onde muitas pessoas iam, porque era o único lugar onde elas se sentiam acolhidas. Dentro das outras igrejas, tinham pessoas do nosso convívio que diziam, não, dentro das igrejas tradicionais eu não vou para mim ser acusada. Então, o único lugar que elas se sentiam acolhidas era dentro do pequeno grupo, e o pequeno grupo estava praticamente se acabando. Foi quando surgiu, né, a célula da CCNE, e eu conversei com a Neide, e a Neide disse, dá certo. Aí eu telefonei para essas pessoas. Quando nós conhecemos o Éder, então os dois grupos se juntaram, né? E ficou pequeno o espaço lá, para nós fazermos as reuniões. Então, logo em seguida, o primeiro domingo, depois que a Sara conheceu o Éder, a reunião foi aqui em casa, né? Assim, pra gente era tudo muito novo, era tudo muito bom, muito maravilhoso, era uma alegria muito grande, nós compartilhávamos de muita alegria, de assim, todo mundo participava, né? Porque todo mundo, eu não sei nem explicar, porque como nós não tínhamos uma congregação que nós ficássemos à vontade para nós louvarmos a Deus, para nós bendizermos o nome do Senhor, para nós nos alegrarmos, porque as congregações tradicionais não permitiam nós sermos quem realmente nós éramos e somos, né? Então aquilo foi demais pra gente. E acho que todos os corações estavam muito assim, contagiados com a alegria de um culto que a gente podia ficar à vontade, né? Foi muito maravilhoso. E o tempo que nós fomos tendo aqui de comunhão foi sempre muito bom. E sempre, todo domingo, assim, eu via pessoas novas chegando, né? E nós nos confraternizávamos, fazíamos Santa Ceia, cantávamos, né, violão e voz só, que era muito interessante também. E sempre estava chegando e assim, pessoas novas. Deus tocou no meu coração para que eu organizasse, então, naquele primeiro momento ainda na Neide, as lideranças, né? Nós começamos a fazer reunião somente de oração. Na semana nós tínhamos um encontro que era apenas para oração e intercessão. Nós tínhamos um momento lá na Neide
que era apenas de estudo da palavra ainda. Naquele começo nós já fazíamos um encontro só de estudo e, claro, o culto evangelístico aos domingos, onde nós abríamos para as pessoas irem nos visitar. E era nesses encontros que Deus confirmava ainda mais o nosso chamado. As nossas dificuldades, aos domingos a gente tinha que trazer tudo. Nós só tínhamos um violão, né? E tínhamos que trazer, a Isabela vinha na moto, eu vinha com ela para segurar o violão. Aí eu tinha um carro, um Renault antigo, e eu ficava nesse movimento da casa da Neide para ir para o terminal pegar os irmãos. Assim, tudo que nós queríamos era que a vida fosse alcançada. Mas eu percebo hoje, mesmo de uma forma amadora, sem muita experiência, né? Sem saber muitas coisas, nós estávamos buscando fazer a coisa correta. E hoje eu vejo que, sem perceber, estávamos fazendo uma grande obra. E eu me alegro muito por isso, né? Eu relembro com muita satisfação o início, as nossas dificuldades. Mas, quando eu vejo hoje a CCNE, eu olho para a palavra que diz que o nosso trabalho não é em vão. E, de fato, não foi em vão. Quantas vidas já foram salvas, aliás, não salvas, mas reconheceram a salvação, né? Receberam o revestimento do Espírito Santo, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, na CCNE, hoje, naquele local, por conta de um trabalho que começou mínimo, né? Com apenas 5 pessoas. E nós entendemos que o nosso Deus é um Deus grande e que Ele age no silêncio, né? E nesse silêncio nós captamos os insights, né? Captamos aquilo que Deus nos dizia, sem entender direito, meio Abraão, e tudo foi muito maravilhoso. Até que ficamos aqui na casa da irmã Neide por um período. A igreja foi crescendo, compramos cadeira, daqui a pouco já não era mais um grupo de oração, era uma igreja que todo domingo a gente montava a igreja com satisfação, trazia uma caixa, aí começamos a comprar cadeira, aí começou os dízimos e ofertas, e a igreja foi tomando formato, né? Dizemos assim que a igreja ela foi amadurecendo. Nós fomos vivendo muitas experiências com Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que em a CCNE se reunir aqui, eu me senti muito privilegiada. Entendeu? Eu senti que Deus me fez participar um pouco dessa coisa tão especial, desse surgimento tão especial. Então, quando eu abri o portão da minha casa para dizer seja bem-vindo, o meu coração ficou transbordante de alegria, porque eu sabia que eu estava fazendo uma coisa no reino do Senhor. Então aqui eu recebi as pessoas, né? E esse espaço aqui, nós não tínhamos essa coberta, aqui nós tínhamos coqueiros, que nós brincávamos porque poderia cair um coco na cabeça de alguém, né? Então às vezes a gente, cuidado. E nós colocávamos as cadeiras aqui, nesse espaço. Não colocávamos as cadeiras em roda. Era como se fosse uma reunião de oração, né? As primeiras reuniões. Depois que foi aumentando um pouco o número, aí nós começamos a fazer aquelas filazinhas tradicionais, né? Porque senão não comportaria, a roda ficaria muito, não teria como a gente fazer, né? Então assim, nós nos reuníamos aqui. Era muito maravilhoso, era uma alegria muito grande que todos nós sentíamos. Como no dia de Pentecoste, aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, que eles nunca tinham experimentado a presença do Espírito Santo. Então, aqui eu sentia, e eu penso que os membros sentiam também, uma alegria muito grande, porque nós nunca tínhamos experimentado um espaço em que nós podíamos louvar a Deus sendo nós mesmos. Então, assim, era muita alegria no nosso coração, entende? Era um gozo muito grande por esse amor do Senhor ter nos aberto os olhos para nós enxergarmos o direito que nós tínhamos e que até então estava encoberto. Então nós estávamos aqui na casa da Neide, né? Já tínhamos na época em torno de umas 20 a 25 pessoas que frequentavam e estávamos ficando próximo do inverno.
eu disse, Éder, nós precisamos sair, porque o inverno está chegando e temos que ir para um local que nós possamos ficar mais abrigados. Aqui está muito bom, mas a gente precisa sair, porque não vai dar certo. Né? E aí, assim, nós decidimos alugar um local. Na época eu estava à frente da tesouraria, e eu disse, vamos procurar um local. Aí saímos alguns domingos em nenhum local que a gente chegava, a gente se agradava, né? Uma equipe. E até que chegamos naquele ponto, eu disse, agora tem que ser esse. E aí vamos alugar. Aí nós alugamos, aí nos mudamos para lá, né? Então nós somos por um templo novo templo. Nós procuramos, oramos e graças a Deus o Senhor nos mostrou um ponto comercial. O mais interessante é que a Rosane morava lá perto, não foi ela que encontrou o ponto, então lá foi esse lugar que eu digo que o Senhor separou para ser semente. Já havia uma organização financeira, nós já tínhamos um apoio também da sede. Vale lembrar que a sede nos ajudou muito durante esse período, a igreja de Natal nos ajudou muito, né? Que sem eles nós não teríamos iniciado todo esse trabalho. Claro que a providência de Deus foi sempre soberana nas nossas vidas, mas a disposição dos irmãos, do pastor Justino, do pastor Bruno, da Daniela, de todos os irmãos que fizeram parte e fazem ainda parte dessa história, foram fundamentais. A igreja nos dava uma ajuda de custo mensal, era R$250, o aluguel era R$500, e a sede nos manteve durante quase um ano com essa ajuda de custo. E isso nos ajudou muito. Bom, a partir do início, então, da igreja, quando ela se fez igreja, passamos a auxiliar através de uma pequena ajuda financeira e também de material para a edificação da igreja. O primeiro culto naquele templo foi no dia 15 de março de 2009, né? Quase 2 anos depois da primeira reunião lá no meu apartamento. E foi um culto maravilhoso, né? Cada irmão teve a oportunidade de falar, de dar uma mensagem, de saudar a igreja. E foi um culto maravilhoso, uma igreja lotada. O primeiro culto nós tínhamos uma igreja lotada, pessoas ficaram em pé. Estou há 2 anos pastora nessa igreja, são 10 anos de caminhada. A gente passou por muitas experiências. Eu vivi muitas experiências espirituais, né? Vivi grandes desafios aqui na igreja, como muita gente. Foram 10 anos onde nós fomos impedidos de adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Nós enfrentamos grandes lutas e grandes desafios para estarmos aqui, né? Hoje as coisas estão um pouco mais calmas, mas antes as lutas eram bem maiores, né? Depois de algum tempo, não muito tempo depois, nós tivemos uma situação, né, muito difícil com relação à perseguição naquele lugar. Eu acredito, à época, foi a única CCME do Brasil que teve essa situação de perseguição mesmo, de ameaças de morte, hoje qualquer pessoa pode entrar no Google, no G1 e ver ainda as fotos das afrontas que nós sofremos, que digo mais, por muito menos alguns desistiram. E nós entendemos, né, que nós não podíamos desistir se nós já tínhamos chegado até ali, né? Como diz Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a gente não podia mais retroceder. Aconteceu que nós fomos afrontados. Lembro demais, uma reunião, nós tínhamos culto de domingo. Tudo se iniciou, na verdade, essas afrontas, numa vigília, que é a primeira vigília, e depois não houve mais. A primeira vigília que nós fizemos, deram uma pedrada muito grande na porta, né? E aí depois deram outra pedrada e ficou bem difícil, mas nós ainda ficamos até pela manhã. Eu posso citar como dificuldade, né, que nós estamos ali,
Nós vivemos praticamente ali naquele local uma fase da igreja perseguida, né? Foi muito doloroso para todos nós, né? A maneira como a comunidade do bairro nos recebeu, qual era a concepção que eles tinham de nós na época, como fomos atacados, fomos ameaçados, injuriados de todas as formas. Quando eles descobriram quem éramos nós, começou as afrontas. Quando essas coisas foram acontecer conosco, a igreja já estava fortalecida, a igreja já estava forte. Então nós pudemos enfrentar, né? Espiritualmente fortes, a nossa alma e a nossa unidade como igreja já estava muito forte. Então é tanto que a igreja está até hoje no mesmo local. Nós não recuamos. Fomos ameaçados de morte. Eu lembro demais, um sábado, nós saímos de um culto. Eu lembro que estava até na época, estava conosco o evangelista, Costa Júnior, e nós íamos saindo, eu pedia muito, ninguém fala nada, porque tinha uns rapazes que ficavam em frente à igreja, falando tudo que você pode imaginar. Cada um que saía, eles diziam palavrões conosco, diziam coisas conosco, e eu pedia, pelo amor de Deus, que ninguém retrucasse, que ninguém falasse nada, porque era exatamente o que eles queriam. Que a gente falasse alguma coisa, eles teriam um motivo para nos agredir. Então eu digo, ninguém fala nada. E não é fácil você chegar e dizer para as pessoas para elas ficarem caladas enquanto estão sendo ofendidas. E nós ficamos calados. E eu lembro de mais uma vez, já saindo da igreja no sábado, o evangelista estava saindo e a gente saindo, eles estavam do outro lado da rua, e eles apontaram para nós e disseram, olha, nós ainda vamos tocar fogo em vocês. Então isso é muito forte, sabe? Isso foi muito forte. E em pouco tempo a igreja já estava toda pichada, né? Dizendo que nós íamos para o inferno, dizendo uma frase bem grande, que homofobia não era crime. Então quem estava fazendo isso sabia o que é que estava fazendo, né? E todas aquelas frases bíblicas, entre aspas, condenatórias, escritas na parede da igreja. A igreja foi toda pichada, virou uma caverna, né? E era assim, dentro bem limpinha e fora parecia um prédio abandonado. Porque cada vez que nós limpávamos ou passávamos alguma tinta, ele servia de painel para eles fazerem novas ofensas, né? Então, diante de tudo isso, fora que quebraram vidraço, jogaram bomba dentro da igreja, a bomba rasga-lata, acho que era uma rasga-lata, eu não sei. Eu só sei que na época foi muito. Nós saímos para o Réveillon, quando nós voltamos, a vidraça da igreja lá de trás do escritório tinha sido. Tanto que você hoje chega, passa, não tem mais nada, foi tudo vedado, a igreja precisou vedar tudo. Eles quebraram as vidraças com barra de ferro, os vizinhos viram e jogaram bomba lá dentro do escritório. Então, quando nós chegamos, eu lembro eu e o Costa Júnior, o Costa Júnior me abraçou e chorava muito no outro dia, no dia 1º de um Réveillon. Então, na realidade, foram quase 2 anos de ameaça, e nós ali, dia de quinta-feira, a Gleide, líder do Ministério lá de oração, né? Nós chegávamos lá, estavam os cadeados entupidos, e quantas vezes não houve orações do lado de fora, na calçada, e quantas vezes nós não chamamos o chaveiro. Depois descobrimos o chaveiro que ia a qualquer hora, né, para desentupir. E isso não aconteceu uma vez, nem 2, nem 3, foram várias, inúmeras vezes. Ou seja, uma igreja que resistiu, né, a todas as afrontas. Fortalecemos, né, na graça de Deus que estava sendo derramada sobre nós, né, a força de Deus, o poder de Deus operando em cada um de nós, mesmo sem a gente entender direito, e resistimos, né, a toda aquela situação, e até que aquilo tudo se dissipou. Então, eu vejo isso como foi uma grande dificuldade da época. E o que eu posso citar como a melhoria, né, ou o lado excelente da coisa, foi ver vidas sendo transformadas, inclusive a minha própria vida, né? Que hoje eu tenho 20 anos de evangelho, mas assim, eu posso dizer que eu verdadeiramente me converti, né?
percebi, né, o quanto era importante um caminhar com Deus, experimentar o favor de Deus em toda a sua plenitude na CCNE. Em relação às agressões que a gente passou, que a gente sofreu lá, então, como nós estávamos ali juntamente com a coordenadoria da universidade, e foi dada assim, uma luz, né, o que poderia ser feito para que fosse amenizado essa situação. O que acontece? Nós fizemos uma primeira ação social. Essa ação social que foi exatamente o Dia das Crianças e que é até hoje, né? Esse Dia das Crianças nós fizemos essa ação social com corte de cabelo, verificação de pressão, brincadeira com as crianças, as roupas, né, seminovas. Então nós convidamos, fizemos todo um convite para que a comunidade viesse a participar, né? Ou seja, quebrar aquela impressão de que eles imaginavam o que acontecia dentro da igreja. E eles passaram, vieram, e dali por diante as coisas já não eram mais as mesmas. Quem participou foram a comunidade. A comunidade toda entrou na igreja e viu que não era nada daquilo que eles pensavam. A comunidade entrou na igreja, as crianças entraram na igreja. As mães e as vós daqueles rapazes que nos agrediam entraram na igreja. Então quebrou-se esse paradigma, quebrou-se essa situação, né? Se aplacou essa situação a partir desses eventos de ação social. Então todos os anos, aí partindo daí nós fizemos aí todos os anos como é até hoje. Essa ação social, nosso link com a comunidade, nossa abertura com a comunidade, né? E que quebrou, e nós não tivemos mais nenhuma agressão. O que eu espero para a CCNE é um crescimento de várias CCNEs dentro de Fortaleza. Então, a minha perspectiva é que a CCNE, ela cresça nos bairros, entendeu? Uma CCNE, 4 ou 5 CCNEs em Fortaleza, e que a CCNE, ela valorize muito o estudo bíblico, porque eu acho que é o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus é o que me Eu vejo a pensa. CCNE como uma igreja missionária, eu vejo a CCNE como uma igreja que está amadurecida, né? Está amadurecida, uma igreja de oração, e os meus olhos da fé veem uma igreja expandida, mas eu vejo uma igreja que busca em vários cantos, não só da cidade, mas do estado, oportunidade de trazer vidas para o Senhor. E assim, a minha perspectiva é que a CCNE em 2018, ela se expanda. Eu vejo com os olhos da fé novos altares de louvor e adoração ao Deus, ao nosso Deus, sejam erguidos e novas vidas sejam alcançadas, né? Porque a proposta central da CCNE é alcançar vidas, né? Trazer vidas para o Senhor. Nós não estamos querendo brilho humano, nós estamos querendo somente o conhecimento do reino. E a minha perspectiva é que eu estou certíssimo de que a partir de 2018 a CCNE ela vai começar a se ramificar e vai cumprir seu papel com toda excelência, que é alcançar vidas nos antros da terra e trazer para Jesus Cristo. Eu amo a CCNE, eu acho que a igreja inclusiva, ela na realidade ela nem devia existir, ela existe porque as igrejas tradicionais não aceitam os homossexuais, entendeu? Então eu sou muito, como é que eu posso falar? Eu sou muito feliz, para mim é um privilégio muito grande eu estar viva para ver esse momento histórico, porque a igreja inclusiva ela é um milagre de Deus, entendeu? Ela é um milagre mesmo, e as pessoas que estão dentro da igreja inclusiva, elas não estão dentro de uma congregação, elas estão dentro de um milagre, elas estão passando, elas estão vivenciando, estão sendo testemunhas de um momento histórico, Quem podia imaginar 20 anos atrás que ia ter igreja onde os gays podiam adorar o Senhor de uma forma bem livre, sem máscaras, entendeu? Enfrentando todos os problemas. Meu primeiro contato realmente, assim,
foi há alguns anos atrás, acho que uns 8, 9 anos atrás, com a Jane, né? Ela já conhecia a igreja, ela me fez um convite, né? Ela me convidou, né, para participar, ela tinha uma igreja inclusiva. Aí eu, que é a igreja inclusiva? Ela disse, não, é um local onde te aceita como você é, as pessoas, tem muito homossexuais, ela falou assim, aí eu fiquei já, sabe? Ixi. Aí não, eu fiquei pensando, não dá certo não. Minha primeira reação não foi positiva, né? E não sei porquê, novamente, há uns 3 anos atrás, 3 anos e meio, a Jane me ligou, do nada, a gente, Mariana, tu não quer conhecer a igreja não? Aí ela me falou, né, disse, não, Jane, pode ser outra oportunidade. Ela falou, né, disse que era muito bom, eu tenho pessoas que eu poderia ter aconselhamento, essas coisas com relação ao meu relacionamento que eu tinha terminado e tava meio assim, né, ela disse, não, pode ser, Jane, mas não vai dar certo. E nesse meio tempo, ela me apresentou a Jesus. Aí um dia eu vim conhecer, né, a CCNE mais para agradar a Jesus. Eu disse, não, vou para agradar. E tive uma grande surpresa. Uma grande surpresa. A CCNE realmente uma revelação muito, muito grande na minha vida. Passei a ter assim, experiências que eu nunca imaginei. O que representa para mim esses 10 anos de CCNE em Fortaleza é justamente a graça de Deus nos alcançando de maneira assim muito maravilhosa, porque quando surgiu justamente a igreja inclusiva, né, a CCNE, foi como se assim, explodisse para nós uma coisa que sempre foi nos negada. O direito de louvarmos o Senhor, o direito de dizermos que temos em Cristo esse direito de falar sobre o Senhor, ministrar sobre o Senhor, nos alegrarmos no Senhor, assim, alcançarmos vidas no Senhor. Então, assim, para mim a CCNE, esses 10 anos, é uma dádiva que nos foi dada, que o Senhor acho que já tinha visto o desejo do coração de muitos de realmente servirem a Deus com alegria, em verdade e em justiça, mas que nas congregações tradicionais nós não tínhamos esse direito, porque nós éramos sempre julgados. E se nós disséssemos quem realmente éramos, nós não teríamos nenhuma chance de participarmos. Nós só participávamos se fosse dessa forma, camuflado. Isso já estava muito pesado para nós. Já não era mais o suficiente para nós. Nós queríamos realmente adorar a Deus como nós somos. Na alegria do nosso coração, na verdade do nosso coração, na alegria de sermos quem somos, até agradecendo a Deus por ser quem somos. Né? E não era nos dado esse direito que Jesus nos deu, desde que Ele morreu na cruz e veio para todos. Desde que Ele disse que não faz acepção de pessoas, mas que as igrejas tradicionais sempre fazem. Então isso para mim, esses 10 anos, são vitórias que nós alcançamos, que nos traz a certeza de que nós somos muito, muito, muito especiais para o Senhor. Nós somos muito amados para o Senhor. Assim, o ponto central, né, o marco grande da CCNE na minha vida foi o meu encontro com Deus, né? A minha nova vida com Deus e de pessoas, né, que eu vi também chegar na CCNE em pleno anonimato, né, e ver o aflorescer da graça, né, na vida das pessoas. Na CCNE eu aprendi a ver as pessoas de outra forma. Eu aprendi a perdoar, que eu não sabia nem o que significava isso, né? Eu aprendi a amar as pessoas, que eu tinha essa dificuldade, né, de ter um amor verdadeiro, um amor desprendido, sem interesse, né, sem segundas intenções. Então, assim, eu vejo isso como uma coisa muito boa, né, na minha vida, e vejo a vida de outras pessoas sendo transformada. Essa tua pergunta aí
CCNE para mim é que ainda hoje eu pensei muito no significado da CCNE na minha vida, porque ela se tornou uma família. Como eu falei anteriormente, ela só é minha mãe. Eu entrei na CCNE ainda com a minha mãe não aceitando e sempre me discriminando, e a CCNE, assim, por estar aqui frequentando os irmãos, estava sempre me dando força, a palavra do Senhor estava sempre reforçando, né, que eu tinha que me aceitar e tinha que entender esse lado da minha mãe, porque eu tinha que ter amor e aceitar a forma que ela me tratava, por não me aceitar e tudo. E o que é que aconteceu na CCNE comigo na minha vida? Eu tive o processo de perder a minha mãe. E quando isso aconteceu, eu achei que eu ia me sentir sozinha no mundo, porque era só eu e ela. E recentemente eu tinha conhecido a Jesus, a minha companheira, que até hoje está comigo. Mas a CCNE para mim foi assim uma grande surpresa, porque ela me acolheu. Eu sempre ouvi falar assim, a CCNE acolhe todo mundo e tal, eu via muitos exemplos aqui dentro da igreja, muitos depoimentos de algumas pessoas, mas eu não achei que eu ia passar por esse processo de acolhimento tão forte. E foi nesse momento que eu perdi a minha mãe e a igreja. Foi quando eu aprendi que, nessa época eu também estava fazendo um curso, conhecendo Deus aqui, e aprendi que a igreja como diz o Senhor, é a cabeça, né? Nós somos o corpo, né? E aqui são família, pessoas que me ajudaram, que estavam ali presente comigo. Que no momento que eu passei por esse processo, eu fiquei sem saber o que fazer. E uma pessoa que foi muito importante para mim na época foi a pastora Gleide, que estava ali comigo o tempo todo. Né? Não sei se eu uso muito esse termo ironia do destino, mas não existe isso não, é Deus. Deus, ele cuida da gente desde o início ao fim. Isso eu aprendi aqui. E no momento que eu mais precisei, a pastora estava ali do meu lado. No momento que a minha mãe partiu, ela estava ali do meu lado. E no momento que ela saiu, eu nunca agradeci ela dessa forma que ela fez junto na igreja. Tiveram outros irmãos, estava a Jéssica, o Daniel, a Alison, outras pessoas compareceram, né, estavam ali junto comigo, mas eu fiquei com surpresa o fato das pessoas da igreja estarem ali, a pastora assim, por perder o tempo dela, estar ali comigo o tempo todo, no momento até o sepultamento, foram assim, quase 30 horas de pessoas que estavam ali do meu lado, sem sair em nenhum momento. Isso para mim foi muito importante. Eu só tenho a agradecer a muitos, aqueles que começaram a igreja, como nosso querido diácono Éder Pereira, por ter aberto a sua casa para começar um trabalho tremendo como este. Isto certamente vai ficar gravado em meu coração. Agradecer à pastora Sara Cavalcante, nossa primeira pastora ali, que chegou na nossa igreja, juntamente com um pequeno grupo, e trabalhou conosco durante muito tempo, estará sempre guardado em nosso coração. Também agradecer à pastora Gleide, que sempre foi e tem sido uma pessoa muito especial para essa igreja de Fortaleza. Louvo a Deus pela vida de cada pessoa. Se hoje eu fosse falar nomes por nome de pessoas dessa igreja tão amada, eu poderia pecar em esquecer o nome de alguém. Por isso eu quero deixar o meu abraço, meu beijo e a minha bênção para a igreja de Fortaleza. Que Deus os abençoe sempre. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por ter nascido no coração dele essa igreja, por ter nos alcançado de forma tão especial, de forma sincera e verdadeira. E
Em segundo lugar, eu quero parabenizar as pessoas que estão à frente, que desde a fundação que enfrentam lutas, mas que maravilhoso enfrentar lutas, porque sem lutas não tem vitórias. E nós vamos sempre enfrentar lutas. E isso é bom, porque o Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, que Ele enfrentou e venceu e nós somos vencedores. Então eu quero parabenizar a pastora Gleide e os membros que estão à frente da congregação, né? E também o pastor Justino, por ter nascido também no coração dele, o Senhor ter colocado essa semente no coração dele, e ele dividiu conosco, e até aqui nós estamos alcançando vidas, né? E está crescendo. E eu quero dizer que não importa o que as pessoas digam, se verdadeiramente você adora ao Senhor, se verdadeiramente você ama o Senhor, e se verdadeiramente o teu coração é o templo do Espírito Santo, se alegra e vai em frente. Se regozija no Senhor e agradece a Deus por essa CCNE, porque é uma casa em que você é bem recebido e você pode se sentir à vontade para compartilhar junto com os outros membros a alegria de ter um espaço que você pode ser você mesma e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus. Que dentro do meu coração eu sou uma cooperadora do reino. O meu desejo é que todas as igrejas inclusivas elas cresçam, que todas as igrejas inclusivas elas preguem verdadeiramente o amor de Cristo. São 10 anos em que eu desejo no meu coração mais 10, e que a gente sempre tenha essa visão de plantar o reino de Deus, que a gente sempre tenha essa visão de deixar a semente do Evangelho no coração dessa comunidade inclusiva, né? No coração de qualquer ser humano. Então eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar vivendo esses 10 anos aqui na CCNE. Quero deixar aqui os meus parabéns, a todos que fazem a comunidade Cristã Nova Esperança, a todos que se mantiveram firmes até hoje. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Gleide, louvo a Deus pela vida da pastora Sara, louvo a Deus pela Rosane, pelo Sábio, pela Ellen, pela Jane, pela Fran, pela Neide. Vocês hoje que fazem parte da Nova Esperança Fortaleza, louvo a Deus, agradeço a Deus, e minha expectativa é de que essa obra permaneça sólida, permaneça firmada na palavra, que é o mais importante, que é a nossa rocha, que nós estejamos sempre unidos, como diz o livro de Atos 2, como era a igreja primitiva, que nós permaneçamos unidos, né, dividindo as nossas dificuldades, mas também as nossas alegrias. E desejo a Nova Esperança Fortaleza mais 10, mais 20, mais 30, mais 100 anos de história. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que continue nos abençoando grandemente. Eu admiro muito. Ponto forte aqui, uma coisa que me surpreende muito quando eu estou aqui no culto, quando a gente traz uma pessoa, aí ela diz assim: puxa, que igreja para acolher, assim, né, deixa assim, a gente se sentir bem, abraça, né, aquela coisa forte. E a CCNE está de parabéns por esse procedimento, por essas vidas que ela trouxe todos esses anos, né? E a todos esses irmãos que foram fortes, né, de estarem resistindo até hoje. São pessoas maravilhosas que estão aqui na igreja, a Jane, a Ellen, o Sábio, né? São pessoas que trazem a palavra para a gente, o aconselhamento, né? Que tem grupo de casais, tem grupo de jovens, quer dizer, tem tudo que a gente necessita para não estar nesse mundão aí, e que as pessoas possam entender como isso é maravilhoso. E a igreja transmite isso. Toda vez que vem chegar uma pessoa nova aqui, ela sente esse impacto. Porque às vezes o mundo está tão forte que ele se desprende e sai, mas depois ele volta e fica. Algumas pessoas que saíram, às vezes a gente fica triste, que tem algumas pessoas que conhecem a palavra e saíram, mas assim, eu sinto que essas pessoas ainda vão voltar.
e vão perceber a importância da CCNE na vida deles. Que se não for para a CCNE, que seja para a igreja inclusiva em si, que isso daí é algo que eu acredito que foi Deus que colocou aqui, para resgatar essas vidas, gente, que estão aí fora. A igreja inclusiva é de suma importância, né? E eu quero deixar aqui para a igreja CCNE que eu sou profundamente grata a ela. Eu tenho certeza que ela ajudaram tantas vidas quanto a minha. E nesses 10 anos é apenas o início do que pode acontecer e que vai acontecer muito mais nessa igreja para ela se tornar maior em amor pelas pessoas. Parabéns a todos que Bom, fazem a minha parte da mensagem de CCNE. parabéns é para todos aqueles que fez parte da CCNE. Eu louvo pela vida da Gleide, amei ela e amo ela como pastora. Já conheci antes até mesmo de fazer parte da CCNE. Para mim ela é uma grande mulher, um grande exemplo, sabe? Como eu tenho um carinho imenso por várias pessoas, pela Rosane, sabe? Agradecer pela vida da Jane, da Ellen, que são pessoas maravilhosas. E por todos mesmo que, como eu disse, que fez parte da CCNE, sabe? Que eu aprendi, cada pessoa ensina a gente, sabe? Em formas diferentes. Isso é muito bom, né? O Senhor, Ele usa. Por isso que eu chamo as pessoas de anjo, né? Que são os anjos do Senhor. E que Ele possa cuidar desses anjos, que nos abençoa tanto, né? E viva a CCNE. Amo, igreja do meu coração. Esses 10 anos eu vejo que a CCNE cresceu muito em espiritualidade, entendeu? E eu acho que uma igreja, esse é o crescimento que a igreja precisa ter, é o crescimento de espiritualidade. Aqui a CCNE é uma igreja de pessoas que têm experiência na vida, é uma igreja de pessoas que querem realmente ter um relacionamento sério com Deus, né? Ser cristão de verdade. E é isso que eu gosto da CCNE, sabe? Essa valorização da vida cristã, da vida interior cristã. Para mim, a CCNE é uma bênção, ela é mãe de muitas igrejas que já surgiram aqui em Fortaleza e que ainda vão surgir. A CCNE é uma senhora mãe, uma senhora que sempre dá bons frutos, entendeu? Para onde você correr e você vê líderes aqui em Fortaleza, eles saíram daqui. Eles são frutos da CCNE. Então, eu acho que a CCNE, aliás, não tenho certeza, que está cumprindo muito bem o seu papel de fazer discípulos, né, de fazer líderes. Bom, eu quero desejar a CCNE muitos anos de vida, né? Quero estar um dia, minha cabeça já está quase toda branca. Então, eu quero um dia estar bem velhinha, se Deus me conceder muitos anos de vida, ainda na CCNE, entendeu? Mas o meu desejo é esse, que eu, sabe, que quando eu fechar meus olhos, quem esteja lá no meu velório, seja a CCNE em peso, entendeu? Os jovens homossexuais, sabe, que a gente olha e fala assim, pô, essa pessoa foi liberta. Igreja, né? Pelos 10 anos, né? Foram 10 anos de maravilhas, né? Nós estamos todos de parabéns e podemos até assim com muita alegria, né? Com muita satisfação, né? Com a boca aberta e cheia, dizer igual disse o profeta Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O quanto Ele fez, né? Como nosso Deus é maravilhoso. Como o nosso Deus é um Deus transformador. E pela graça de Deus é que estamos todos aqui hoje nesta noite, queridos. Parabéns, muitos parabéns para todos nós. E louvado e exaltado, glorificado seja o nome desse Deus esplendoroso. Sei que posso oferecer uma casa de esperança, onde tragam mais lembranças de um amor que me transformou. Sei que posso conquistar um sorriso de criança que perdeu a sua infância em um mundo que se acabou. Sei que posso
posso oferecer uma casa de esperança, onde tragam mais lembranças de um amor que me transformou. Sei que posso conquistar um sorriso de criança que perdeu a sua infância em um mundo que se acabou. Escravas da morte, escravas da morte, esperando a sorte, alguém para ajudar. Levante as tuas mãos e diga: eis-me aqui, Senhor, não quero apenas ver. Eis-me aqui, Senhor, sei que posso fazer algo que mude a história de alguém que precisa te conhecer. Eis-me aqui, Senhor, não quero apenas ver. Eis-me aqui, Senhor, sei que posso fazer algo que mude a história de alguém que precisa te conhecer. Ele está te ouvindo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então lhe disse eu: envia-me a mim, Senhor.